Ouço isso muito. Ah, tu defende bandido, ou tu tá gastando o teu tempo, em vez de estar com a tua família, com gente que não tem o que fazer, vão morrer mesmo. Isso aí é absolutamente normal. Eu sou uma jornalista, meu nome é Rosina Duarte, e eu trabalho como jornalista há 37 anos. E desde que eu comecei a trabalhar, eu fui repórter durante 17 anos. E desde que eu comecei a trabalhar, a única coisa que eu gostava, a única coisa que eu prestava como jornalista era ser repórter de rua. Na época, o jornalismo tinha uma dinâmica bastante diferente da de hoje. A gente saía muito, né, e trazia a pauta. Não era uma pauta produzida dentro da redação. Então, na época, eu passei por vários jornais, sucursais, revistas, e eu conhecia, assim, todas as pontes da cidade, vilas, presídios, era isso que eu gostava. Eu nunca gostei de grandes matérias especiais, eu gostava o pessoal brincava que era buraco de rua, né? E eu sempre tive uma convicção, absolutamente todas as pessoas têm histórias para contar. Morre um pobre, um negro, um homossexual, uma prostituta, geralmente eles são isso, são um rótulo, né? Dificilmente, no máximo que dá é o nome dele, né? Dificilmente se fala no sonho dele. Quando morre um menino da classe média, uma menina da classe média, ele queria ser médico, ele era surfista, o irmão dele era muito amigo dele, os dois tinham ido para a Disney juntos. E é legal que se diga isso. Agora, quando morre alguém fora desse padrão, que é considerado normal, né? Eles são apenas rótulos. E quando são pobres, são negros, são presidiários ou prostitutas, é sempre a exceção, né? Ou porque fizeram algo que se considera, que a classe média considera que foi grandioso, como, por exemplo, devolver uma carteira, né? Ou passar num vestibular, ou porque fizeram um crime, cometeram um crime. Ultimamente, eu tenho ouvido demais a expressão cidadão de bem. Sabe o que era cidadão de bem? Sabe o que essa expressão batizou, meio século atrás, o jornal da Ku Klux Klan. Tá? Ele tinha o nome de cidadão de bem. Então, quando tu batiza alguém como cidadão de bem, tu exclui todo o resto. Tu cria um estereótipo e exclui todo o resto. E eu trabalho com moradores de rua, prostitutas, presidiárias, com meninada de periferia, com terceira idade ou velhos, né? A grande, absoluta maioria das pessoas que ao longo desses anos passaram pelos nossos projetos são cidadãos de bem. Só que nenhum deles vai ser chamado assim jamais. A ideia era e continua sendo essa, mostrar o que a sociedade não vê. Eu acho que o Boca, como projeto social, ele realmente abriu a picareta, assim, um espaço que era impossível, né? Como que tu faz um jornal com pessoas que não sabem escrever ou que são analfabetos funcionais, que não têm nenhum dinheiro, nem nós, não tínhamos um tostão. Como que tu faz isso? Se tu me perguntar como que a gente fez, não sei. A única resposta que eu teria para te dizer é juntos. O Boca tem um sistema de funcionamento com uma lei própria que eles criaram, com direitos, deveres e responsabilizações, que anualmente é revisada e debatida, e as regras valem, porque são feitas por
pelo grupo. E uma das principais regras, com outras palavras, mas é o respeito, a solidariedade e a democracia nas decisões. Brinco que ninguém passa de turista no Boca, né? Ninguém que tenha participado de um projeto assim sai igual. É como se fosse um portal. Você te dá conta de coisas que tu jamais imaginou. E mesmo depois de 16 anos, eu ainda me surpreendo e, sobretudo, me entusiasmo. Assim, eu nunca, ainda bem, nunca consegui trabalhar no automático. A minha geração sonhou com grandes revoluções. E a gente, às vezes, não se dá conta que a gente pode fazer pequenas revoluções. Por que não se avançou mais? Porque existe um poder, existe uma articulação poderosa internacionalmente. Os caras estão só pensando nisso, os caras são fortunas que são movidas para que se forme esse tsunami que nos cobre. Assim, eles conseguem roubar as nossas palavras. A palavra liberdade é nossa. E, no entanto, tem o MBL, tem o Instituto Liberal, sabe? As redes, elas giram, elas aumentaram o alcance de determinadas denúncias que não são feitas, de informações que nos chegam, mas elas ainda assim, elas atingem um grupo muito pequeno. Eu acho que o jornalismo, ele é incrível, porque eu comecei a trabalhar no tempo da ditadura. E, por mais estranho que pareça, existia dentro da redação uma resistência maior por parte dos profissionais, no sentido de abrir caminhos para a informação ligada aos direitos do cidadão. Hoje, eu acho que vamos pegar a Rede Globo como um marco, né? Mas eu acho que, em geral, assim, as TVs, principalmente, é muito confusa a informação, entretenimento e completamente dirigido, né? Porque o jornalismo tem um poder, né, de influenciar a mente das pessoas, o entendimento da vida das pessoas, e ele usado dessa maneira, ele é perigosíssimo. Eu acho que nesse processo todo, nesse retrocesso todo que nós tivemos, político, por exemplo, e o político é só um fio que tu vai puxando e vem toda a questão dos direitos humanos, esse retrocesso, ele tem uma participação massiva do jornalismo brasileiro e mundial, né? Grande imprensa falando. Se tu pegares a questão toda das violências, da formação dos conceitos da população, justificando a violência como algo necessário, né, diante desse empobrecimento, dessa desigualdade que existe, né, como se a violência não tivesse a ver com isso. Gente, isso é uma coisa criminosa, isso tem a ver, se tu pegares o do Goebbels no nazismo, tu fica, sabe, assim, te dá um pavor, porque tu vê, tu identifica ali ponto por ponto. É muito assustador o que está acontecendo com a imprensa, a grande imprensa brasileira. Não significa que não existam pessoas profissionais resistentes ali, e dentro da própria grande imprensa, e também não significa que o jornalismo esteja contaminado, assim, totalmente.
Acho que existe um movimento ainda pequeno, mas bastante significativo de mídias alternativas. Existem coisas muito interessantes. O Boca é apenas uma delas, mas existem experiências lindas aqui em Porto Alegre mesmo. Acho que os jovens estão tendo uma outra inquietação com relação a isso. Acho que existem bons professores também dentro dos cursos, claro que não são a maioria, não, mas, como eu te disse, eu acho que perder a esperança não é uma opção e certamente não é o meu caso. A informação, ela é transformadora, tanto que existe uma Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 19, é que todos têm direito à comunicação. E hoje, quem tem direito à comunicação no Brasil? Eu não acredito, por exemplo, em jornalismo que eles falam que assim, não tem nenhum lado, não, é idôneo. Isso não existe. Agora, tu tem que ter ética. O Boca de Rua, a gente trabalha a questão ética, a gente trabalha a questão da clareza. Ou seja, se chegarem e disserem, olha, o Joãozinho é ladrão, tem que ouvir o Joãozinho e tem que apresentar prova. Não interessa que o jornal tenha um lado. O jornal tem um lado, sim, um lado honesto. Quem vai ler vai saber do que tu está falando. Tu está falando do lado do morador de rua. Nem por isso tu vai ser um jornal antiético e irresponsável. Para mim, toda a origem de tudo, violência, corrupção, é a desigualdade. Porque num país onde tu tem 1/4 das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e com um bombardeio constante da propaganda dizendo que tu tem que ser o vencedor, que tu tem que ter o tênis de marca, que tu tem que ter o carro mais veloz, tu cria uma esquizofrenia na cabeça das pessoas. E a televisão, ela está em 80% por baixo de todos os lares, inclusive dos abaixo da linha da pobreza. Então, tu cria uma sociedade doente. Tu cria um momento que tu só divulga uma parte da história, tu cria uma sociedade com amnésia, com uma falha de compreensão da sua própria vida. O que está acontecendo hoje no Brasil é isso, sabe? Assim, existem falhas de memória, existem manipulações da cabeça, da mente das pessoas, né? Com o constante bombardeio da TV e das mídias. Estou falando do ponto de vista da contribuição do jornalismo nesse processo, né? E existe uma desigualdade absurda com, ao mesmo tempo, uma valorização estúpida de que tu tem que vencer, sabe? E o que é vencer é a coisa mais absurda, que é vencer ter dinheiro, ser bonita, ser jovem. Os direitos humanos, eles são considerados um palavrão porque eles se contrapõem a isso, né? Tudo sempre vai ser barbaramente atacado quem se contrapor a isso. Todos os que ousarem a levantar a voz ou ter mínimas atitudes vão ser contra-atacados. Então, me parece completamente normal que os direitos humanos sejam difamados. Ouço isso muito. Tu defende bandido, ou tu está gastando o teu tempo, em vez de estar com a tua família, com gente que não tem o que fazer, vão morrer mesmo. Isso aí é absolutamente normal. Para mim, os direitos humanos, ele é uma coisa que deveria ser óbvia, sabe? Que deveria ser óbvia. Quando morre um morador de rua, a primeira coisa que eles dizem é assim, acerto de contas da droga. Não. Muitos deles foram mortos por milícias, né? Porque
porque a violência, ultimamente, ela tomou outras faces. Tem milícias, agora tem a guarda municipal, agora tem pessoas jovens da classe média que hostilizam, que batem, que incendeiam. Então, assim, ela tomou várias faces, porque tem todo um estímulo a isso. A questão do fascismo, ele cresceu de uma forma assustadora. Eu fico pensando onde é que estavam essas pessoas que estão dizendo... Tem gente defendendo o golpe militar. Gente, eu atribuo isso à completa ignorância histórica. Uma pessoa que defende o golpe militar não pode saber que torturavam criança de 6 meses. Nós temos um livro aqui, inclusive, que é a história de meninos e meninas marcados pela ditadura. Então, assim, eu fico pensando assim, só pode ser ignorância histórica. Não é possível que uma pessoa dessa consciência ache que outro ser humano deva ser torturado, que uma criança deva ser torturada. Não é possível que uma pessoa não saiba que na época do governo militar houve corrupção, mas em alto grau, na Transamazônica, nas usinas de construções de Itaipu e outras usinas. Não é possível que não se saiba isso. Não é? Se tratando de informação, não tem como relativizar. Outro informa, outro não informa. Esse disfarce... Eu vivi a ditadura militar, participei de tudo, como quando criança, quando estudante, eu peguei a reforma do ensino e como profissional. Então, não vem me dizer que é bom. Não é bom, é um absurdo. Mataram gente, atiraram de cima de avião, desapareceram não, mataram e sumiram com os corpos. Até hoje, eu tive em Xambioá, eu falei com as pessoas onde tinha a guerrilha. Até hoje as pessoas morrem de medo. 40 anos depois, as pessoas ainda têm medo. Sumiram crianças, nada disso é dito aqui. Na Argentina, no Chile, estão punindo os responsáveis. E não é vingança, não é vingança. É justiça, as pessoas têm direito de saber. A de alguém que busca um filho durante a vida inteira, sem saber o que aconteceu com ele, é uma coisa inominável isso. Então, assim, ó, tu não pode pensar que a ditadura é bom. Não pode. Só quem pode... Eu juro que quem pensa uma coisa dessas é porque não sabe. Pena de morte, como é que tu vai punir um crime fazendo outro? Como é que tu vai ensinar para o teu filho que não se deve matar se existe uma pena de morte no lugar que tu vive? Né? Que não é o caso, ainda bem. Pelo menos isso ainda não passou, mas acho que não estamos longe. Tem uma tribo num país da África que eu não me lembro, que eles, quando nasce uma criança, as mulheres se reúnem e compõem uma canção para aquela criança. E quando aquela criança cresce um pouquinho, começa a caçar, cantam a música. Se a menina menstrua, cantam a música. Se casam, cantam a música. E se ele faz algo horrível, em vez dele ser punido, eles botam ele no meio da tribo, não sei como é que se chama lá, enfim, aldeia, e cantam a música para ele lembrar quem ele é. E é isso, eu acho que cada pessoa tem a sua música e a gente só precisa lembrar quem é, sabe? Eu acho que a gente sempre precisa lembrar a si mesmo quem nós somos. E isso do ponto profissional também nunca deve ser deixado para trás, não importa o que ele tenha feito. Isso é fácil, eu faço isso? Não faço, eu acho que não consigo fazer. Mas ver que isso é possível é uma coisa inspiradora, é uma coisa mágica, é como se tu visse a humanidade de outro jeito, sabe? São vários caminhos. Eu acho que a luta por um ensino de qualidade nas universidades é um caminho.
as novas propostas que estão de vida mesmo, que os jovens estão nos trazendo, são caminhos. Acho que da nossa parte, os profissionais mais antigos, a transmissão do que para nós são os valores é um caminho. Acho que a luta dentro das redações por espaços que podem até interessar aos veículos, mas que também seja possível tu produzir um trabalho legal. E aí essa coisa de prêmio, que eu acho uma coisa paradoxal, porque tu está sendo premiado por um trabalho, pela tua obrigação, mas pode ser também uma ferramenta de tu conseguir bons espaços. E a mídia alternativa, eu acho que a gente tem que investir, tem que apostar em formas de mídias alternativas, mídias que tragam vivências populares, que revertam esta lógica da grande imprensa. Pensar que tu está fazendo algo que é bom, sabe? Que não é perfeito, está longe de ser perfeito, deixa muito a desejar, mas que vem de ti, assim, sabe? Que ele te transforma por dentro e por fora. Ele te faz melhor, eu acho.